bem, dando continuidade aos nossos cálculos de distribuição de carga, nós vamos nessa aula considerar alguns exemplos ainda, mas agora calculando o potencial dessas distribuições e, em alguns casos, vamos calcular qual é a consequência do cálculo desses potenciais, ou chegando a determinar o campo, ou simplesmente concluindo a respeito do potencial, fatos importantes que nós temos na eletricidade, como é o caso da lei das pontas e assim por diante. Muito bem, claro que vamos continuar pegando o nosso dipolo como um elemento essencial, uma distribuição essencial para cálculo de potencial, uma distribuição que vai aparecer muito em muitas coisas. Muito bem, então nós vimos, só para lembrar, que o potencial de uma carga obedece o seu sinal, e se essa carga for pontual, ele vai com 1 sobre R, não é? E esse potencial é uma grandeza escalar que me permite, a partir dele, calcular, através do gradiente, o campo. Nós vamos considerar de novo um dipolo. Nós vamos considerar essa configuração aqui de cargas. Então, nós temos, num ponto qualquer do espaço, nós vamos utilizar coordenadas polares. Então, para caracterizar esse ponto, nós temos um raio que vai a partir do centro da distribuição até o ponto. As duas cargas de mesmo valor e sinais contrários estão separados da distância d. Muito bem. Como que é o potencial nesse ponto? O potencial nesse ponto pode ser construído a partir da soma dos potenciais das duas cargas. Uma é positiva, portanto, vai contribuir com o potencial positivamente, e vale K, que é a constante elétrica, Q dividido por R+. R+ agora é a distância que separa o ponto considerado da carga mais desse dipolo. Menos KQ dividido por R-. Quem que é o R-? É a distância do ponto considerado à carga menos. E aí eu posso calcular isso utilizando formas mais complexas possíveis. Muito bem, o que nós vamos fazer é considerar que eu estou bem afastado desse dipolo. Estou bem afastado dessa configuração. Afastado o suficiente para ainda ver campo, para ainda ver potencial. E eu vou então perguntar como que é distante desse dipolo, quando eu posso considerar esse dipolo pequenininho, como que é o potencial que ele gera. Muito bem, então eu vou considerar o seguinte, imagine que esse ponto está mais distante. Se esse ponto aqui estivesse mais distante, o que você viria entre essa reta R, que é de fato a coordenada do ponto, R+ e R-? Bom, imagine que se ele fosse bem distante, essas três linhas seriam praticamente paralelas, porque quanto mais distante eu vou, mais essas linhas tornam-se paralelas. Então vamos imaginar nesse limite, onde essas linhas estão praticamente paralelas. Quando elas estão paralelas, você vê, da maneira que nós desenhamos aqui, a carga mais está um pouquinho mais distante do ponto do que a carga menos. Então eu vou corrigir isso fazendo a seguinte aproximação. Se eu imaginar que essas três linhas são paralelas, e aqui eu tenho que chamar um pouco a sua imaginação, o seu esforço mental, para olhar que se elas fossem paralelas, eu poderia simplesmente pegar essa parte aqui, que é d sobre 2, metade da separação entre as cargas, multiplicar pelo cosseno de θ, e eu teria o quanto R+ é maior do que R. Da mesma maneira, se eu pegar o R-, eu venho, projeto esse D aqui, e eu teria o quanto que R- é menor do que R. Entenderam? Então, eu imagino que essas retas são paralelas e vejo o quanto que o R+ e o R- é maior ou menor do que o R. E aí, nessa aproximação, ocorre que o R+, ele é D sobre 2 cosseno do ângulo θ maior do que R. Portanto, a contribuição da carga mais é KQ, que eu botei em evidência, dividido por R mais D sobre 2 cosseno do ângulo θ. O mesmo com
a contribuição da carga menos. Carga menos, ela na verdade vai ser D sobre 2 cosseno de θ menor do que R. Portanto, a contribuição do potencial vai ser KQ dividido por R menos D sobre 2 cosseno de θ. Claro que cosseno de θ é sempre menor que 1, então isso aqui é quase R. Tá certo? Então, nós estamos olhando isso aqui um pouquinho mais distante do que isso. Porque normalmente nós vamos lidar com situações físicas onde esse dipolo ele é pequenininho. Ele simplesmente é um dipolo num lugar e você tem que saber o potencial em todo o espaço. É isso que eu estou querendo calcular. Muito bem. Então agora nós temos essa expressão aqui para o potencial e, obviamente, D é pequeno, então eu vou colocar R em evidência em tudo e novamente pedir a sua imaginação para notar que se eu botar R em evidência, aqui vai ficar 1 mais D sobre 2 dividido por R. Mesma coisa aqui, vai ficar 1 menos D sobre 2 dividido por R. Só que esse cara é pequenininho e 1 dividido por uma coisa mais uma coisa pequenininha é 1 menos aquela coisa. 1 dividido por 1 menos uma coisa pequenininha é 1 mais aquela coisa, chamada expansão de Taylor, que também vocês aprenderam nos cursos de cálculo. Fazendo essa conta, eu chego a uma expressão para o meu potencial do dipolo. Tá certo? Que é menos K vezes QD cosseno de θ dividido por R quadrado. Muito bem. Aqui tem um R que eu botei em evidência e durante a expansão vai cancelar os uns, vai ficar D sobre R, que acaba dando isso aqui, né? Com vezes 2, porque vai somar dos dois lados. Faça isso como exercício. Muito bem, então eu tenho aqui uma expressão, que é uma expressão muito interessante. Da maneira que está desenhado, se fosse a carga mais aqui e a menos aqui, esse sinal menos ia ser mais, óbvio. Ele advém devido a essa configuração. Q vezes D é o que nós chamamos de momento do dipolo. Então nós poderíamos, no lugar de QD, substituir por P, que é o momento do dipolo, que aqui está orientado na direção negativa do eixo do X, e a gente vê que em todo o espaço, o potencial de um dipolo tem uma dependência com cosseno. Isso significa que quando chegar ao longo do eixo, eu tenho uma contribuição zero de potencial. Aqui eu tenho uma equipotencial zero. E isso, óbvio, de se enxergar, porque aqui é o plano, ou é o eixo aqui desenhado no nosso plano aqui, né? Equidistantes das duas cargas. E, portanto, o potencial é zero no eixo do dipolo. Tanto faz se o dipolo estiver orientado assim aqui, como é o caso, ou o contrário, ao longo desse plano o potencial é zero. Essa é uma equipotencial de valor zero. E se ela é zero, significa que as linhas de campo ali têm que ser todas perpendiculares e, portanto, eu já posso imaginar que todo o campo elétrico ao longo desse plano vai estar necessariamente perpendicular a ele. A dependência cosseno também leva a uma coisa interessante. Se eu estiver do lado de cá, eu tenho um sinal do potencial. Se eu passar para o lado de cá, eu tenho um sinal oposto. Embora o potencial dependa com 1 sobre R quadrado, passando dos dois lados do eixo, o potencial muda de sinal. Isso é importante? É muito importante, porque depois nós vamos aprender que determinadas moléculas, como o hidrogênio, por exemplo, ele se comporta como um dipolozinho. E isso leva a esse potencial que, na presença de outras cargas ou mesmo outros dipolos, promove interação e vai depender da orientação de que lado que estão esses dipolos ou cargas, né? A interação vai ser diferente. Aliás, essa é uma das razões que a água vira líquido à temperatura de 100 graus Celsius. É quando essas interações entre esses dipolos é maior do que a agitação térmica, então ela vira líquida. E aí vai acontecer que ela vai se solidificar a 0 graus, também devido a essas interações. Interação dipolar é muito interessante e o conhecimento do potencial ao redor desse dipolo é ainda mais importante, porque ele é que nos vai dar toda
a interação. Porque agora com ele, eu tiro simplesmente o gradiente, eu tenho o campo multiplicado por uma carga, eu sei como é a força de um dipolo sobre uma carga em todo o espaço. Então, saber que um dipolo tem um potencial que vai com o cosseno de θ, onde θ é o ângulo na direção do momento do dipolo, é uma coisa importante, e a dependência é 1 com r quadrado. Então, esse é um cálculo para a gente ver o momento de dipolo. Nós podemos também calcular agora o potencial elétrico de uma linha de cargas. Imagine uma linha de carga infinita, eu calculei o campo dela em aulas anteriores. Então nós temos uma certa carga por unidade de comprimento, caracterizado por essa densidade linear de carga lambda. E agora eu vou calcular diferente. Eu sei qual é o campo, eu já calculei esse campo para vocês. Eu quero saber quanto varia o potencial à medida que eu me afasto dessa linha de cargas, dessa configuração. Nós aprendemos que a diferença de potencial é uma integral de linha do campo, mas eu vou me afastar radialmente, tá certo? Porque se eu me afastar lateralmente, eu sei que eu estarei em uma equipotencial. É interessante que ao redor dessa linha de carga, as equipotenciais são cilindros. Claro que projetado no plano seriam linhas, né? Porque é o corte dessas equipotenciais. Mas fazendo essa integral, né, se eu fizer essa integral aqui de um ponto R1 para um ponto R2, eu obtenho um logaritmo. Então, quando eu estou num certo, quando eu me aproximo, quando eu saio de uma posição R1, então vamos sair de R1, foi da onde a gente saiu. Se eu, por acaso, me aproximar do fio, aumenta o potencial, não é? Se eu me afastar, diminui o potencial, como explicado aqui nesse cálculo. Aqui eu tive que usar o campo para calcular a diferença de potencial, tá certo? Mas nós podemos calcular agora um anel, nós também consideramos o anel e vamos calcular qual é o potencial e o campo elétrico dele. Então, se eu calcular o potencial, eu já havia feito em uma outra aula, que o potencial num ponto P qualquer, ele simplesmente é a carga total dividido pela distância. A distância aqui seria R, que expressa em termos do raio, que é ρ, que eu chamei de ρ, e a distância ao centro, que é Z, acaba dando isso, tá certo? E aí eu posso perguntar, esse é o potencial, porque é fácil, porque toda porção de carga está na mesma aproximação. Então, se eu fizesse uma integral, seria uma integral de dq, mas que daria o Q total, porque nada mais geometricamente varia da equidistância desse ponto. Muito bem. Agora, sabendo isso, eu posso calcular o campo, né? A gente também já calculou o campo de um anel, que é uma situação mais complicada, mas eu posso calcular aqui a componente Z do campo, porque eu sei que aqui vai só ter componente Z do campo, porque as componentes X elas se cancelam devido a sempre ter contribuições diametralmente opostas do campo. E eu calculo então o campo na direção Z como dado por essa expressão. Basta tomar a derivada do potencial com relação à coordenada Z. Nós podemos complicar um pouco mais e calcular agora qual é o potencial de um disco de carga. Então vamos calcular o potencial de um disco de carga. O que eu vou usar como elemento? Bom, eu acabei de calcular qual é o potencial de um anel. Um disco é formado por uma coleção de anéis variando o seu raio, não é? Então imagina um anel de raio X. Quer dizer, o valor do raio é X, né? Não temos nenhum raio X aqui ainda. Trata-se de um disco que tem um raio total R e que tem uma densidade de carga Q. Portanto, a densidade superficial de carga é Q dividido por πr quadrado. E a contribuição do potencial nesse ponto, devido a esse anel, é a expressão que eu já havia calculado, que depende da distância. O anel aqui eu mudei tudo, coloquei x porque eu vou integrar em x, e r como sendo a distância do centro do anel ao ponto considerado. Então, meu elemento, eu poderia dividir em pequenas porções infinitesimais de carga pontuais.
Mas aí eu teria que somar muito mais. Eu já calculei um anel, então o anel vai ser o meu elemento infinitesimal para calcular o disco. E essa é a mensagem que eu quero dar com o disco, né? É que, da mesma maneira que eu posso usar a linha como elemento infinitesimal para calcular o plano, aqui eu posso usar o anel como elemento infinitesimal. Por isso que eu chamei de dv, é a contribuição infinitesimal desse anel. E se eu fizer a integral desse dv, isso eu já tinha calculado anteriormente, de 0 a r, eu tenho o campo total do anel. Então esse é o potencial total, desculpe, não o campo, o potencial total do anel, que obviamente é positivo, porque eu disse que a carga é positiva, então obedece o sinal de sigma. R² mais R ao quadrado raiz quadrada é sempre maior que R, portanto eu tenho aqui sempre o mesmo valor do potencial, não importa que distância eu esteja daqui do disco. Eu posso fazer uma aproximação quando R, desculpa, é muito maior do que Rão. Aqui está o contrário, então eu tenho que imaginar o contrário, né? Quando Rão é muito maior que R, então eu tenho um potencial que é quase que constante. Tá bom? Aqui, né? Porque o Rão muito maior que R, eu posso jogar fora e na aproximação mais grosseira, eu poderia expandir um pouquinho para obter. Mas eu estou interessado quando eu estou muito distante do anel, que eu falei para vocês que toda vez que nós tivermos uma configuração finita, quando eu for muito distante daquela configuração, ela tem que se colapsar como se fosse uma carga pontual. Então, se nós formos para R muito maior do que Rão, ocorre que aí o Rão pode ser, eu posso expandir isso aqui, né? E então eu tiro o R ao quadrado daqui, então fica R vezes Rão ao quadrado dividido por R ao quadrado mais 1. E é uma raiz quadrada de um número pequeno mais 1, e isso eu sei de expansão, que isso aí é aproximadamente 1 mais meio daquele valor pequenininho. Então aparece 1 meio, cancela com 2, eu fico com πr ao quadrado vezes sigma. πr ao quadrado vezes sigma é a carga total do meu sistema, dividido por R, porque lembra, eu botei o R em evidência aqui, então acaba aparecendo o R aqui embaixo. Então isso aqui se comporta exatamente como uma carga pontual, né? Porque o R que eu coloquei em evidência cancela, mas vai ficar o R ao quadrado, que vem do Rão ao quadrado sobre R ao quadrado. E aí sobra esse R. Então, muito distante do disco, toda a carga se comporta como se estivesse no centro. Então, novamente, eu, de alguma forma, verifico que a minha expressão para o cálculo do potencial elétrico está adequada. Eu agora vou elaborar os últimos 5 minutos de aula numa coisa importante, que é esse conceito de potencial para os condutores. Nós sabemos que quando você tem uma diferença de potencial, é porque existe a integral do campo. Se existe a integral do campo, é porque existe campo. E se existe campo num condutor, nós vamos aprender também nas próximas aulas, existindo campo no interior de um condutor, e o condutor tem cargas livres, as cargas começam a se movimentar. Aparecem correntes e distribuição de carga. Bom, então, nós, quando temos um condutor isolado, nós sabemos que a sua superfície tem que ser uma equipotencial. Por que ela tem que ser uma equipotencial? Porque senão as cargas começam a se movimentar. Se ao longo da superfície eu tiver um valor de potencial de um lado e de outro, essas cargas vão começar a se movimentar. E um condutor está lá, as cargas estão paradas. Então, a superfície dele é uma equipotencial. Então, não há diferença de potencial na superfície. Então, toda a superfície de um condutor é uma equipotencial. Isso é bom a gente saber. E, portanto, se eu for entre dois pontos da superfície do condutor, essa integral tem que ser zero, já que ela é uma equipotencial. E eu vou pegar agora um condutor esférico. Vou pegar uma esfera condutora. Aquilo tem que ser uma equipotencial, tem uma carga Q contida nele. Bom, que potencial que tem que ser? Bom,
É como se toda a carga estivesse centrada no centro, portanto eu tenho aqui uma equipotencial, que é a constante elétrica, vezes a carga, dividido pelo seu tamanho. Então agora eu vou imaginar uma situação diferente. Vou imaginar dois condutores que têm carga Q, ou tem uma densidade sigma de carga na sua superfície, mas tem raios diferentes. Então eu tenho duas esferas condutoras separadas. Cada uma tem uma distribuição de carga. Essa distribuição de carga tem que ser superficial, a gente pode provar isso, porque o campo é zero no interior, então não pode ter carga no interior. Então, tá certo? Depois com a lei de Gauss nós vamos poder provar isso melhor ainda. Então eu tenho aqui na superfície cargas, eu tenho aqui na superfície cargas, eles têm os seus potenciais dado por V1 é igual a, eu estou imaginando que esse tem uma densidade de carga, aquele tem outra, então a potencial de um é 4π vezes Q R1 sigma, porque 4π R1 ao quadrado sigma da carga total, dividido pelo raio. Então isso é verdade para os dois condutores com as suas densidades de carga. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar esses dois condutores. Vou botar um fiozinho ligando esses dois condutores. Veja, eles têm raios de curvatura diferentes. R2 maior que R1, só para a gente poder ter uma referência. O que acontece? Quando eu ligo com um condutor, isso aqui também é um condutor. Então toda a superfície agora é uma equipotencial. Toda a superfície desse condutor passou a ser uma equipotencial. E se passou a ser uma equipotencial, ela tem que estar no mesmo potencial. Então as cargas não podem mais ser diferentes dessa maneira. Esse potencial 1 e esse potencial 2 têm que redistribuir as suas densidades de carga de tal maneira que fique no mesmo potencial. E quando a gente iguala esses dois potenciais, a gente encontra uma relação muito interessante. Que dependendo do raio de curvatura, a densidade está vinculada de tal maneira que isso aqui tem que ser uma constante. Se isso aqui tem que ser uma constante, porque eu igualei os potenciais, e esse sistema todo tem que ser uma única equipotencial, aonde eu tenho maior raio de curvatura, eu tenho menor densidade de carga. Então quando eu tenho um condutor que tem vários raios de curvatura, qualquer forma, aonde o raio de curvatura é menor, a densidade de carga é maior. Então, por isso que a gente diz que as cargas se acumulam onde a curvatura é menor, ou aonde o sistema tem pontas. Porque quando eu tenho uma ponta, significa um raio de curvatura bem pequenininho. Onde eu tenho uma superfície mais suave, o raio de curvatura é grande. E essa relação nos diz que nas curvaturas pequenas é onde a carga se acumula, e isso é chamado lei das pontas. Por isso que quando você pega um condutor, imagina que eu pego um prego e ligo na tomada e encosto perto de alguma coisa, a faísca sai da ponta, não sai da cabeça. Porque ali a curvatura é menor. As cargas se acumulam mais, ali é onde eu tenho um campo maior, ali é onde vai ter a descarga. Então, quando eu tenho um condutor, a sua superfície é uma equipotencial e eu tenho mais cargas acumuladas aonde eu tenho menor raio de curvatura. Isso chama-se a lei das pontas, que aliás é o princípio que a gente usa para dar descargas, é o princípio que a gente usa para o para-raio. Né? A gente consegue mostrar que ali é onde eu tenho um campo maior, é onde o raio vai querer chegar, por caso onde eu tenho mais carga, certamente eu devo ter um campo diferente e essas coisas então podem funcionar bem na lei das pontas. Isso aqui é extremamente importante porque muitas coisas onde eu dou descarga elétrica, em gases ou na atmosfera, qualquer coisa, eu uso pontas. E a razão que eu uso ponta é porque ali o campo é mais intenso. O fato disso aqui ser uma equipotencial não quer dizer que o campo é igual. Ela é uma equipotencial, tá certo? Não quer dizer que o campo é igual. Muito bem, o campo é perpendicular. Além disso, sempre na superfície de um condutor, o campo, como ele é uma equipotencial, o campo é sempre perpendicular a essa superfície. Bom, então na aula de hoje nós aprendemos a calcular o potencial de várias configurações e aprendemos uma lei importante que nós vamos usar muito dos condutores, que é a chamada lei das pontas. Aonde eu tenho ponta, eu tenho mais carga e ali é onde vai acontecer a descarga ou choque ou qualquer coisa que seja parecido. Bom, até a próxima aula para a gente continuar esse tópico.
Música